O triângulo está inscrito em um círculo de área 16π. Se a área do círculo é 16π, nós temos que a área da região circular ela é dada por π vezes o raio ao quadrado. E isso tem que ser igual a 16π. Ou seja, r ao quadrado nós encontramos 16, a medida do nosso raio vale 4. Então nós temos um raio que vale 4 centímetros. Mas ele coloca lá dentro dessa circunferência do círculo associado, nós temos ali um triângulo. O vértice A possui um ângulo de 30 graus, que nós temos o vértice C e aqui nós temos o vértice B. Ele ainda afirma que o lado AB vale 8. E ele afirma que o produto do lado AC vezes o nosso lado BC tem que ser igual a x. E eu preciso determinar o valor desse x para descobrir quem seria o x raiz quadrada de 3. Se eu tenho ângulo, se eu tenho raio, eu consigo determinar a medida desses lados a partir da lei dos senos. Então, usando a lei dos senos, nós temos aqui a lei dos senos. A lei dos senos afirma que a razão entre o lado e o seno do ângulo oposto é constante. E essa constante é 2 vezes o raio da circunscrita. Então, nós podemos escrever que o nosso lado A sobre o valor do seno desse ângulo de 30 graus vai ser igual ao lado B sobre o seno do ângulo B vai ser igual ao lado 8 sobre o seno desse nosso ângulo, que seria o C. E isso tem que ser 2 vezes o raio da circunferência circunscrita. Então, aqui eu posso estabelecer que o nosso lado A, o seno de 30 graus vale meio, vai ser igual a 2 vezes o raio, que nesse caso nós encontramos 4. Ou seja, o nosso lado A vai ser igual a 4. Aqui nós podemos estabelecer que 8 sobre o valor do seno desse ângulo C vai ser igual a 2 vezes a medida do raio, que vale 4. Aqui nós temos que o valor do seno desse ângulo C vai ser igual a 1. Ou seja, o nosso ângulo C é o ângulo que o seno vale 1. E isso é um ângulo de 90 graus. Observe que o nosso triângulo tem que ser um triângulo retângulo, onde o vértice C representa o ângulo de 90 graus. Com base nessa informação, a gente pode restabelecer o nosso desenho. Então, vou desenhar de novo a figura, colocando esse ângulo C com o valor que nós encontramos, que é um ângulo de 90 graus, para ficar mais fácil de você entender. Então, vou desenhar novamente a figura. Com a informação que nós encontramos, o nosso ângulo C é um ângulo de 90 graus. Ele afirmou que o ângulo A é um ângulo de 30 graus. Todo triângulo retângulo está inscrito em uma semicircunferência, com um dos seus lados sendo o diâmetro. Então, essa parte aqui é o nosso diâmetro, que é o maior lado, que é oposto ao ângulo de 90 graus. Como o nosso raio vale 4, esse pedacinho vale 8. Nós encontramos que o lado A, que é oposto ao ângulo de 30 graus, vale 4. E eu preciso determinar esse outro pedacinho que é oposto ao nosso B. Mas para descobrir esse pedaço, eu posso continuar na lei dos senos, mas eu posso também aplicar o teorema de Pitágoras. Aqui nesse triângulo, você poderia ainda trabalhar com o valor do cosseno, o cosseno de 30 graus. Então, nós temos várias maneiras. Eu, particularmente, vou mexer com o teorema de Pitágoras. Vou aplicar Pitágoras no nosso triângulo retângulo. Aplicando Pitágoras, nós temos que o 8 ao quadrado vai ser o nosso 4 ao quadrado mais o valor de b ao quadrado. Então, esse bzinho ao quadrado deu 64 menos 16.
onde nós chegamos em 48. O nosso bzinho vai ser o valor 4 raiz quadrada de 3. Mas ele afirma que o lado AC multiplicado pelo lado BC tem que ser igual a x. O nosso lado AC, nós encontramos 4 raiz quadrada de 3. O nosso lado BC, nós encontramos 4. Então, o nosso valor de x vai ser o 16 raiz quadrada de 3. Mas ele pede na resposta, então a nossa resposta vai ser o x raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3, ou seja, 16 raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3, onde nós temos 48.